Galera, e hoje nós vamos fazer uma live mega especial falando sobre insônia, tá, gente? Eu atendo uma quantidade imensa de pacientes que estão sofrendo com insônia e não dá pra ter longevidade, não dá pra ter qualidade de vida, não dá pra ter tudo isso sem uma noite de sono reparadora, sem uma noite de sono de qualidade. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é indiscutível, é inegociável, sono tem que ser prioridade. É um dos pilares principais para você ter saúde, para você ter energia, disposição, ter hormônios no seu corpo, ter uma pele de qualidade, evitar doenças crônicas e por aí segue a lista, gente. Então não dá para ficar negociando, não dá para ficar brincando com sono, tá? Sono tem que ser prioridade. Ó, e esse olho escuro aqui, gente, é a iluminação, tá? Não tô com tanta olheira assim não, tá? Senão vocês vão falar assim, pô, doutor André, com essa cara aí parece que nem tá dormindo. Não, estou dormindo e dormindo muito bem. Poderia dormir um pouquinho mais, né? Mas o ritmo está intenso, 5 horas da manhã, estamos de pé. Então tá faltando ali uma meia horinha, 45 minutos de sono. Eu reconheço. Mas é uma prioridade, tá? Eu realmente levo muito a sério. E pra mim perder uma noite de sono, ou ter uma noite de sono mal dormida, meu Deus, terrível. Pesa muito pra mim, tá? É super difícil pra mim produzir no outro dia, trabalhar, estudar, fazer tudo que eu tenho que fazer com noite de sono ruim. Não vai, tá, gente? Beleza, galera? Boa noite. Quem tem aqui? Tem a galera que já é conhecida, tem galera nova. Vamos começar essa live, ó. Boa noite, Franci. Boa noite, gente. Então vamos lá, tem algumas coisas que são mega importantes para falar a respeito do sono. Eu vou falar os pilares principais aqui, tá? E eu quero que vocês entendam algumas coisas. Depois a gente vai falar sobre algumas substâncias que podem ajudar vocês, tá? A dormir melhor. As principais a gente vai falar. Mas eu vou falar muito sobre higiene do sono e fazer vocês entenderem um pouco o que é um sono de qualidade, o que é um sono reparador, tá? Então vamos começar com alguns pilares que vocês têm que entender? Então vamos lá. Coisas que você tem que entender sobre sono, tá, gente? Primeiro, sono não é só quantidade de horas, é qualidade de horas. Que horas você vai dormir importa, tá, gente? Não é que eu durmo das 2 da manhã às 10 da manhã, são 8 horas de sono e tá tudo certo, tá tudo bem. Não funciona assim, tá, gente? Você tem que seguir o seu ciclo circadiano, que em alguns momentos do dia durante o dia você está acordada, produzindo cortisol, baixando melatonina e tudo isso, e à noite você baixa o seu cortisol, né? Durante o dia você produz cortisol e à noite você baixa o seu cortisol, produz melatonina, tem um ciclo circadiano. Toda vez que a gente respeita a nossa fisiologia, toda vez que a gente respeita a nossa fisiologia, nós temos uma tendência a ter melhor saúde, em todos os aspectos, tá? E tem que respeitar o ciclo circadiano. Saiu o sol, a gente tem que estar acordando. Teve o pôr do sol, a gente tem que estar se preparando para dormir. Então não dá para dormir qualquer horário, de qualquer jeito, achando que é só quantidade de horas. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que não é só quantidade de horas, é qualidade das horas, é que horário que você vai dormir, é como você conseguiu dormir. Você conseguiu atingir um sono REM, você está tendo um sono reparador, você está indo dormir no horário certo, você está indo dormir nas quantidades de horas certas. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, pode colocando aqui, gente, que eu vou começar a interromper e vou responder pergunta, tá? Não vou fazer uma live diretona só falando não, porque fica pesado, fica denso. Então eu queria que vocês me ajudassem e fossem fazendo perguntas também, tá? Então, qualidade, que horas você vai dormir, tá? Que horas, não é só quantidade, é que horas que você vai dormir. Vou dar outra explicação aqui pra vocês, por que a hora que você vai dormir é tão importante, tá, gente? No seu corpo, você vai alcançar um pico de produção de melatonina, que é esse hormônio do sono, entre meia-noite e 4 da manhã. Esse pico de melatonina é que faz a sua glândula pineal, que é a glândula que está aqui no cérebro, repousar, descansar. E nós precisamos que essa glândula descanse, repouse. E para ela alcançar esse estágio de repouso, a gente tem que ter um pico de produção de melatonina e uma meseta, né? Um momento que você fica ali com uma quantidade alta de melatonina por um período. Esse horário é entre meia-noite e 4 horas da manhã. Então, se você vai dormir às 3, às 2 da manhã, você não vai alcançar esse pico de melatonina, você não vai alcançar essa meseta de melatonina para a sua pineal descansar, para a sua pineal dormir. Então, você precisa
fazer a sua apneia dormir, fazer a sua apneia descansar. Não é só dormir, gente, não é só fechar o olho. Se fosse só dormir e fechar o olho, sabe quem que estaria super bem? A galera do Zolpidem, a galera do Rivotril, a galera do Bromazepam. Se tomar um medicamento e você apagar e isso fosse um sono reparador, um sono funcional, um sono realmente que cumprisse com o seu papel, a galera que tá tomando Rivotril, Zolpidem, Bromazepam, essa galera estaria fantástica, genial. Vai ver como que tá a saúde das pessoas que estão tomando esse tipo de medicamento para dormir. A grande maioria não tá bem, gente. Não tá bem, porque você não tem um sono reparador. Você dorme, mas o sono não cumpre com o papel dele. Quer ver fazer uma analogia para vocês entenderem? Seria mais ou menos assim, você tá com o seu carro com problema, você quer fazer uma manutenção e consertar o seu carro. Aí sabe o que você faz? Você leva o seu carro na oficina. Você leva o seu carro na oficina e você deixa o carro lá. Isso quer dizer que o carro foi consertado? Isso quer dizer que foi feita a manutenção do carro? E se o mecânico não tocar no seu carro? Uma coisa é você levar o carro na oficina e o mecânico consertar o carro, fazer a reparação que tem que fazer a manutenção que tem que fazer. Outra coisa é você levar o carro e deixar lá e o mecânico não tocar no seu carro. Dormir mal, dormir com medicamento é a mesma coisa de levar o carro na oficina e o mecânico não tocar no seu carro. Você levou o carro na oficina, você dormiu, mas teve a reparação? Teve a manutenção? Não, tá? Então é complexo o tema. Não é tão simples, tá, gente? Mas vale a pena. Os benefícios são realmente fantásticos, tá? Sono é um pilar negociável. Então, qualidade do sono, que horas você vai dormir, tá? Depois, outra coisa importante que a galera se confunde. Já tomei Rivotril e fiquei muito mal. Passei para melatonina e tenho um sono bom. Tem dias que nem preciso tomar. Fantástico, Regina. Fantástico. E melatonina, gente, é um hormônio super do bem, antioxidante, anti-inflamatório, estudado para várias patologias, desde tratamento de Covid, câncer, pode ser feito até endovenoso, doses altíssimas. É um hormônio que está a favor da vida, tá, gente? É um hormônio que está a favor da sua saúde. Infelizmente, a gente não está produzindo a quantidade de melatonina certo. Eu já vou explicar o porquê. Tem tanta coisa para falar, eu achei que ia ser curta a live, mas vamos tentar direcionar. Ó... eu não entrei em tratamento ainda, eu vou explicar sobre melatonina pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Mas primeiro então, dormir no horário correto. Qual o horário ideal, doutor André? Se a gente for falar de ideal, das 10 às 6 horas da manhã. O ideal é difícil, tá, gente? Nem eu cumpro o ideal, eu durmo entre 10 e 11 horas da noite. É o aceitável, é tolerável, tá bom. Até 11 horas, tá, gente? Das 11 às 6, das 11 às 7 da manhã seria o adequado, o ideal. Das 10 às 6, lindo, maravilhoso. É difícil a gente cumprir com o ideal perfeito, então recomendo que você tenha uma rotina do sono, que você regularmente durma no mesmo horário e que esse horário seja antes das 11 horas da noite. Então a gente falou do horário para dormir, a quantidade de horas varia, tá? De paciente para paciente. Tem pessoas que conseguem descansar bem com 6 horas, com 7 horas, com 8 horas, a média 7, 8 horas, tá? Isso é o normal de todo mundo. Dormir demais também não é bom, tá, gente? Respeita o ciclo circadiano. Respeita o ciclo circadiano. Quando é para dormir, é para dormir. Quando é para acordar, é para acordar. Horário de dormir, horário de dormir. Horário de acordar, horário de acordar. Então, o melhor horário para dormir, ó, a Tereza, eu acho que é, a Tereza colocou, a melatonina para mim não resolve. A gente vai dar uma conversada sobre isso, tá, Tereza? Não é tão simples assim, tá? Tem alguns pacientes que respondem super bem, resolvem o problema e tá tudo lindo, ótimo. Sorte do paciente que só com uma melatonina resolve o problema de insônia, tá? Maravilhoso. Tem muitos que resolvem, mas tem muitos que não, tá? Não é tão simples assim, sono não é tão simples. E pra melatonina ter efeito, Tereza, você tem que fazer exatamente o que eu tô falando aqui. O que eu tô falando aqui pra você é higiene do sono. Se você quer ter um melhor resultado com a melatonina, você tem que fazer a sua parte, você tem que cumprir o seu papel. Você tem que fazer a higiene do sono adequada. E o que a gente está conversando aqui justamente já entrando na parte prática. Eu nem falei de teoria. Eu já estou na parte prática do que é uma higiene do sono. Primeiro, dormir na hora certa, entre 10 e 11 horas. Dormir nesses horários regularmente, tá? Não é um dia 10 horas, um dia meia-noite, um dia 1 hora da manhã, um dia 9 horas. Não é assim. Então, para a melatonina ter um bom efeito, ter um bom resultado, você tem que fazer higiene do sono. Estão me seguindo aí, galera? Estão gostando? Se estiver gostando, estiver me seguindo, bate no coraçãozinho aí, dá uma curtida, dá uma palminha aí. Vamos interagir, porque senão eu fico desmotivado aqui. Ó, eu não tenho sono, meu problema é manter o sono.
Já vamos conversar sobre isso, tá, Tereza? Vamos conversar, a gente vai falar. Tá interessante o seu caso ali. Então, primeiro que você tem que fazer, Tereza, antes de eu falar de tratamentos, suplementos, hormônios, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente o que eu estou conversando aqui. Higiene do sono. Esse é o primeiro passo. Primeiro você faz a higiene do sono e depois é hormônio e suplemento, ou conjunto, né? Mas não dá para você usar substâncias e não fazer higiene do sono, tá? Então, primeiro, horário. Antes das 11 horas da noite. Depois, silêncio. Você tem que dormir em um quarto silencioso. Não dá para ter TV ligada no quarto. Não dá. Marido roncando, eu sei que não dá para tirar o marido do quarto, então aí é uma exceção. Mas tirando essa exceção, se for possível, quarto silencioso. Se estiver sob o seu controle e você puder controlar isso, quarto silencioso. Quanto mais silencioso, melhor, tá, gente? Uma opção aqui, uma dica para quem tem marido que ronca ou mora numa rua que tem muito barulho e tal, tapão de ouvido, tá? Tapão de ouvido pode ser uma boa alternativa para as pessoas que não conseguem ter um ambiente silencioso. Mas aqui a gente está falando do básico da higiene do sono. Dormir no horário correto, quarto silencioso, tapão de ouvido é uma opção para ajudar nisso. Quarto escuro, aqui ponto fundamental para melhorar a sua qualidade do sono. É indiscutível, tá, gente? Porque se você tiver um ponto de luz, se você tiver a luz do celular, se você tiver a luz do despertador, se você tiver a luz do ar-condicionado, micro-ondas, olha eu, a luz do ar-condicionado, se tiver a luz da TV, vai inibir a sua produção de melatonina. É indiscutível. Ah, doutor, mas eu durmo bem. Você dorme bem, mas você não tem um sono reparador. O objetivo aqui é ter um sono reparador de qualidade, que traga resultados para você, que melhore a sua saúde. E você precisa de um ambiente completamente escuro. O teste é muito simples, tá, gente? Colocou a palma da mão na frente do rosto e não pode ver a palma da mão. Pra vocês terem ideia do breu que tem que estar um quarto para ele ser um ambiente apropriado para dormir, tá? Colocou a mão e não vê a mão. Dormir no horário regular, quarto silencioso, quarto escuro, tá? Evitar atividade física à noite. Evitar. Se você não tem outro horário para fazer atividade física, é melhor que você faça atividade física, inclusive sendo à noite. Mas se você tem a opção e você sofre com insônia, tem dificuldade para dormir, recomendo que você faça em outro horário, tá? Não vai para atividade física à noite, se você puder evitar. Gente, se tiver pergunta ou dúvida, pode fazer aqui que eu vou interromper. Inclusive, vou responder a Tereza daqui a pouquinho. Então, quarto tem que ser escuro, breu. Coloca a fita adesiva para tampar a luz do ar-condicionado, bota a cortina blackout, desliga a TV, de preferência tira a TV do quarto. Não deixa o celular carregando do lado da sua cabeça. Não deixa, tem muita radiação eletromagnética ali. Não deixa o celular carregando do seu lado da cabeça. É péssimo, é terrível isso. Acredite, prejudica o seu sono, tá? Então tira o celular. O único momento que a gente está longe dessas ferramentas, desses instrumentos aqui que servem para muita coisa boa e também fazem muita coisa ruim, é à noite, gente. É um momento que a gente faz um mini detox ali, mais ou menos um detox dessa radiação eletromagnética. Então dá uma chance pro seu corpo descansar pelo menos à noite. Faz isso, tá? Pelo menos à noite. Então, celular carregando na sala, em outro ambiente, se for no quarto, longe da sua cabeça, longe do seu corpo, tá? Muito, muito importante isso. Escuridão absoluta. Escuridão. Sem luz, sem celular carregando no quarto, dormindo em horário regular. Que mais? Vamos lá. Atividade física, evitar à noite. Se você tem insônia, sofre com isso. Estimulantes, cuidado com os estimulantes, tá? E a dica aqui do cuidado com os estimulantes, sabe qual que é? Cuidado, porque às vezes você toma à tarde um café e vai prejudicar o seu sono à noite, porque você pode ser um metabolizador lento do café. Quem é metabolizador lento do café, às vezes um café à tarde, 3, 4 horas da tarde, pode prejudicar e muito o seu sono, tá? Não subestime os prejuízos que o café pode trazer para você. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que é todo mundo, mas tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade com o café, ou seja, piora a ansiedade, piora e muito o sintoma de ansiedade com o café, porque o café é estimulante, se a pessoa já está acelerada, já está com desequilíbrio, e ainda toma um café e ela é sensível a essa ação do café, da cafeína, piora a ansiedade e pode prejudicar o seu sono. Tem pessoas que tomam café agora, eu, por exemplo, tomo café aqui agora, eu vou dormir, eu durmo e tá tudo bem, tá tudo certo.
porque eu não sou metabolizador lento ao café, eu não tenho essa sensibilidade à cafeína. Mas você tem que entender que o seu corpo é individual. Pode ser que estimulantes estejam prejudicando o seu sono. Beleza? Depois, que mais? Que mais, gente? Falamos então de horário, silêncio, escuro, exercício evitar e falamos também da questão de estimulantes, tá? Isso aqui é uma higiene do sono bem bacana, bem legal e é o básico. Tem alguns outros cuidados, tem alguns outros pontos que daria pra gente conversar e discutir? Tem. Mas você fazendo esses pontos aqui, você já está fazendo uma higiene do sono bem legal, bem bacana. Aí tem, claro, alguns cuidados com temperatura do quarto, tomar banho antes ou depois. Enfim, tem alguns outros cuidados que a gente pode implementar? Sim, tem. Quando como doce à noite tenho pesadelo. Acho que é o arrependimento, Priscila. É que você fica pensando, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Vou engordar. Aí você fica traumatizado e tem pesadelo. Única explicação que eu vejo. Então, assim, essa higiene de sono que eu dei pra vocês, pô, já é um básico legal. Já tá fazendo uma higiene de sono bem legal. Principalmente a escuridão. Claro que seria o ideal, às 20 horas, você já tá reduzindo, tá evitando o contato com essa luz azul, que é a luz de tela, luz de celular, luz de computador, luz de TV. Às 8 horas está num ambiente mais relaxado, mas tem mais coisas para fazer. Mas o básico é isso, dormir antes das 11, horário regular, quarto escuro, silencioso, evitar atividade física à noite e evitar estimulantes como café, chimarrão, chamate. Pô, já tá show. Fez a higiene do sono, resolveu o problema, tá dormindo bem, tá uma maravilha? Show de bola. Você pode ser que você faça a higiene do sono e não esteja tendo um sono reparador, não esteja descansando bem, não esteja conseguindo dormir, acorda à noite, uma série de problemas. O que aí você tem que fazer, gente? Qual que é a próxima etapa, então? Primeiro, sempre higiene do sono, tá? E se você vai usar algum medicamento, algum hormônio, algum suplemento para melhorar o sono, faz junto com isso higiene do sono. Sempre, gente, sempre. Priorizem a higiene do sono, é fundamental. Qual que é o number one, o que a gente fala assim, cara, esse aqui é o de eleição, tem que começar por ele, é a melatonina. Tem muita coisa, acho que dá pra fazer uma live só de melatonina, tá, gente? Mas eu vou falar os pontos principais da melatonina que vai fazer toda a diferença pra vocês, tá? Tô fazendo uma live bem prática, bem direta, bacana, tá? Muita informação útil pra você. Então, melatonina. Você pode usar sublingual, você pode usar time release, tem um monte de forma diferente. O que eu quero que vocês entendam de melatonina? Primeiro, não tome qualquer horário. Você tem que dormir antes das 11 horas justamente porque você tem que tomar melatonina entre 10 e 11 horas. Se você tomar melatonina meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, tem uma grande chance de você ter ressaca no outro dia. Exatamente, você pode ter ressaca no outro dia se você tomar melatonina muito tarde, tá, gente? Pode ter ressaca no outro dia. Então, tome a melatonina no horário correto. Dose. Eu sei que tem muita gente que vai para os Estados Unidos, ou que tem um familiar, algum amigo que veio, pede aquelas doses loucas de melatonina, 5mg, 10mg, 15mg, até 20mg eu já vi. São doses muito altas, tá, gente? Isso pode... É um hormônio super tranquilo? É um hormônio super tranquilo, seguro também, tá? Só que você acaba tendo efeitos colaterais. Você pode ter efeitos colaterais da melatonina, como por exemplo, a gente chama de sonhos vívidos. Sabe aqueles pesadelos que parece que você está acontecendo na vida real e você acorda meio agitada, meio eufórica e tudo isso? Excesso de melatonina pode produzir esse tipo de sonho, de pesadelo, tá? Então não é legal tomar excesso, você pode ter ressaca no outro dia. É seguro, não vai acontecer nada de mal para a sua saúde, mas não é legal usar o excesso. Por que você não usa a quantidade correta de melatonina? Normalmente entre 1mg e 5, tá? Essa é a dose habitual, entre 1mg e 5. Tem paciente que com 0,5mg vai bem, tem paciente que precisa de 5mg. Então vocês percebam que a dose é muito individualizada. Se você tomar demais não vai ser bom, se você tomar de menos não vai dar efeito. Então é muito importante também buscar a dose de melatonina ideal para você, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que nem tudo é a melatonina que vai resolver. Vocês viram que uma seguidora aqui colocou, eu tomo melatonina e não me faz nada, não melhora. Então, Simone, aqui nesse caso da tosse, minha querida, aí você tem que buscar entender qual que é a causa dessa tosse, né? É refluxo gastroesofágico, é algum problema de via aérea superior, respiratório, é uma tosse alérgica, tem que identificar a causa da tosse e tratar, porque realmente se você estiver tossindo, você não vai conseguir ter um sono reparador, né, minha querida? Com certeza, fundamental.
Então vamos lá? Melatonina. Então a dose é muito importante, você tem que saber qual é a dose ideal para você. Muitas vezes a gente tem que testar, tá, gente? Tem que começar com 1 miligrama, 2 miligramas, às vezes 3, às vezes 4, 5, às vezes menos do que isso. Eu já peguei paciente que tem que dar 0,5 miligramas, que é uma dose bem pequenininha. Boa noite, Cris. Tudo bom, minha querida? Então, assim, a dose de melatonina é fundamental. Se for pouca, não vai dar resultado. Se for muita, pode ter algum incômodo, algum efeito colateral. Não é nada grave, não é nada que preocupe muito, mas é chato. E a gente quer evitar efeito colateral, a gente só quer benefícios de hormônio, de suplemento, de vitamina, mineral, fitoterápico, do que for. Então, a dose é fundamental. O horário de tomar, fundamental, tá? Se você tem dificuldade em pegar no sono, eu não vou entrar nesses detalhes, sublingual, DUA, time release, eu acho que não vem ao caso aqui, tá, gente? E se vocês entendendo que a dose é dose dependente, não dá pra pegar 10 miligramas de melatonina lá nos Estados Unidos e começar a tomar achando que isso aí tá tudo certo, tá tudo bem. Não, tá? Então não é uma boa fazer isso. Pode ser excesso e uma dose muito baixa, que no Brasil liberou agora, né? Pra comprar melatonina, só que é uma dosezinha muito pequena. Pode ajudar algumas pessoas, eu achei super positivo isso, mas pode ser que não beneficie muitas pessoas, porque precisa de uma dose muito maior. Depois, tem um aminoácido que é muito bom e pode te ajudar no sono. Podemos a noite inteira e ainda assim não ter um sono reparador? Com certeza, pode dormir a noite inteira e não ter um sono reparador. É o que eu estava falando no começo da live, Cris, justamente. Não quer dizer, as pessoas, tem um monte de gente tomando Rivotril, clonazepam, bromazepam, diazepam, os pan da vida, tomando Zolpidem, dorme a noite toda, mas não tem um sono reparador. Não tem disposição, não tem energia, tá com problema de sobrepeso, e por aí segue a lista, né? Problemas hormonais e tudo mais. Depois, gente, 5-hidroxitriptofano é um aminoácido muito, muito bacana, muito legal, tá? Que pode ajudar sim no sono, tá? 5-hidroxitriptofano. Normalmente eu indico entre 50 e 100 miligramas, tá, gente? Sublingual é bem bacana, é bem legal, pode ser via oral, pode ser sublingual. 5-hidroxitriptofano, tá? É um aminoácido muito bom, porque ele é o precursor da serotonina e da melatonina. Então, às vezes, no seu corpo, o que está faltando é o substrato, é o material que o corpo precisa para formar a melatonina. Então, às vezes, está faltando 5-hidroxitriptofano para o seu corpo formar melatonina. Então, quando você fornece isso para o seu corpo vai lá, pega esse 5-hidroxitriptofano e produz ele. Ajuda todo mundo 100%? Não, né, gente? Porque tem pessoas que já têm o 5-hidroxitriptofano e não causa muito impacto, não traz muito benefício, tá, gente? Mas o 5-hidroxitriptofano é uma ótima, 5-hidroxitriptofano de 50 a 100 miligramas, melatonina de 1 a 5 miligramas. Depois, o GABA é interessante, é um pouco polêmico, tem um pouco de discussão, porque o GABA, teoricamente, não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, quando você usa GABA, ele teoricamente não passa a barreira hematoencefálica, então ele teoricamente não beneficiaria muito, mas eu vejo bastante resposta clínica dos pacientes, então acho que vale a pena sim, em alguns pacientes, usar GABA 300 miligramas. Boa noite, Renatinha, tudo bem? Tudo certo. Então, GABA legal, 300 miligramas, 5-hidroxitriptofano entre 50 e 100 miligramas, melatonina entre 1 e 5 miligramas. O que mais que a gente pode falar? Mulungo, tá, gente? 200 miligramas, pode ser o chá de mulungo, pode ser o extrato de mulungo. L-teanina, tá? Gente, que é extraído do chá verde, é bem legal, bem bacana, tá? Ele ajuda seu corpo a dar uma relaxada e muitos pacientes se beneficiam com a L-teanina. Vocês podem colocar ali 100, 200 miligramas de L-teanina. Então a gente falou de várias substâncias, falamos de melatonina, falamos de 5-hidroxitriptofano, falamos de GABA, falamos de L-teanina, falamos de mulungo. Interessante, né? Bastante coisa positiva que pode te auxiliar no sono, tá, gente? Então vamos lá, seguindo o sono, você primeiro faz o básico do sono, tá, gente? Primeiro faz a higiene do sono, depois você inicia com isso. Se você usou essas substâncias aqui que eu te falei, e você ainda tá com problema de sono, definitivamente você tem que procurar um médico para te ajudar. Porque existem várias outras causas de insônia. Às vezes você tá com o ciclo circadiano, que é esse ciclo do sono-vigília, alterado. Por exemplo, você tinha que estar produzindo cortisol pela manhã e você está produzindo cortisol pela noite. Aí tem que usar adaptógenos, pode ser que tenha que usar cortisol. Você pode estar com a T3, com a glândula tireoide disfuncional, prejudica no sono, prejudica na ação dos hormônios.
Pois é, Renatinha, é isso que eu tô dizendo. A gente conversou aqui sobre várias coisas. Primeiro é fazer higiene do sono, depois você pode assistir o começo da live lá e ver quais são os passos de higiene do sono, tá? Segue todo o passo a passo de higiene do sono. Ah, doutor André, mas eu não consigo, eu tenho que assistir TV, eu tenho que usar o celular na cama, aí são escolhas. Mas não faz o tratamento sem fazer higiene do sono, porque você pode estar desperdiçando recurso, desperdiçando tempo e podia estar tendo resultado e não tá tendo. Ó, legal. Ó, uma pergunta bacana aqui. Ô Sandra, você sabe que eu gosto bastante dessa pegada de chás e de extratos. Penibuti, sensacional, muito bom. Passiflora, excelente, tá? Vai junto aqui com um L-teanina, com 5-hidroxitriptofano, bem bacana, tá? Bem bacana. Melatonina, Passiflora e Penibuti, ótimo. Eu uso Penibuti, L-teanina, às vezes o Passiflora para ansiedade e para melhorar o sono. A resposta é bem bacana, tá? É bem bacana mesmo. Tem muita coisa, tá, gente? Depois tem o Valeriana, tem o Passiflora, tem o que mais? Tem outros chás aí que são legal, né? Chá de camomila, chá de valeriana, o Passiflora e por aí vai. O Penibuti, L-teanina, 5-hidroxitriptofano, tem muita substância natural, que são aminoácidos, que são fitoterápicos, que são neurotransmissores positivos, que você pode usar com segurança, com tranquilidade, que vai beneficiar a sua saúde e vai te auxiliar a inibir um pouquinho o seu sistema nervoso central, a dar uma acalmada no seu cérebro para você conseguir dormir. Então depende, né? Depende. Você não está conseguindo dormir por quê? Porque é muita ansiedade? Você não está conseguindo dormir por quê? Porque o seu cortisol está alterado? Você não está conseguindo dormir porque é falta de melatonina? Muita gente tem deficiência de melatonina. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nós hoje temos deficiência de melatonina? Quem sabia, levanta a mãozinha aí. Você sabia que provavelmente você tem uma deficiência de melatonina? Uma grande chance de você ter deficiência de melatonina? Vocês sabiam disso? Não. Legal, Sandra. Show, vai ser um prazer te atender, minha querida. Legal. Vocês sabem disso ou não? Vocês sabiam que provavelmente você tem deficiência de melatonina no seu corpo? Sabiam disso ou não? Quem sabia? Eu acho cortisol alterado. Quando o cortisol está alterado, quando tem outras complicações, tem várias causas de insônia, tá, gente? Renatinha, live é de insônia, minha querida. Sono ruim, insônia. Tudo que está relacionado com insônia. Existe exame para dosar melatonina? Não, Marisa. Não conheço nenhum exame fidedigno e que possa ser aplicável para dosar melatonina. Na prática, não dá para fazer isso. Então, tem que ser muitas vezes em teste terapêutico. Mas como que a gente sabe que as pessoas estão com deficiência de melatonina? Tá? Qual que é o problema? Por que tantas pessoas têm deficiência desse hormônio? Porque esse hormônio, primeiro assim, ó, gente, vamos lá. Todas as glândulas do seu corpo, a pineal é a que produz melatonina. Você tem a glândula tireoide, você tem a glândula adrenal, você tem o testículo, você tem o ovário, várias glândulas no corpo. Conforme nós vamos envelhecendo, essas glândulas vão ficando disfuncional, elas vão produzindo menos hormônios, elas vão envelhecendo junto com o seu corpo está envelhecendo e as glândulas também. Então diminui a produção de melatonina a partir de 30 a 35 anos. Aí entra alguns outros problemas. Um dos problemas gigantes é tudo isso aqui, ó. Vocês agora. Imagina a gente na natureza. Se você estivesse na natureza, você estaria tendo contato com essa luz aqui do celular, com a luz aqui da minha casa, da sua casa? Você estaria exposto a toda essa luz que está inibindo a sua produção de melatonina? Não estaria, né? Então, realmente hoje a exposição à luz, a criação da luz elétrica foi algo maravilhoso, revolucionou o mundo, sem dúvida, benéfico, com inúmeros benefícios, acho excelente, maravilhoso, mas traz algumas complicações e a gente tem que tentar remediar essas complicações, remediar esses problemas, tá? E a reposição, a suplementação com melatonina é fantástica, é genial, porque a gente está envelhecendo, porque nós tomamos muitos medicamentos, alguns deles prejudicam a produção de melatonina, porque nós temos deficiências nutricionais, muita gente tem falta de 5-hidroxitriptofano. Como que você vai formar a melatonina se você não tem 5-hidroxitriptofano, que é o substrato necessário para produzir melatonina? Então, às vezes, chimarrão pode prejudicar o sono? Sem dúvida, Tassu. Eu comentei aqui, tá na higiene do sono, um dos pontos importantes é tirar os estimulantes, tá? Tem pessoas que não são sensíveis e tá tudo bem, pode tomar, mas a mateína, que né, é um componente que tem ali no chimarrão, ela pode prejudicar sim o seu sono, tá? Então observe, faz um teste terapêutico, fica uns 7 dias sem tomar chimarrão e vê se não altera o seu sono, tá? Se não altera para melhor, no caso, né? Doutora, a única forma de repor melatonina é tomando a melatonina? Sim, dona Beta, sim senhora.
É tomar melatonina. Claro que se você tiver um corpo bem nutrido, equilibrado hormonalmente, fazer atividade física, ter uma boa higiene de sono, fazer tudo o que tem que fazer, você vai produzir mais melatonina. Vocês perceberam que eu tô falando aqui pra vocês? Luz inibe a produção de melatonina. Se você dormir num ambiente totalmente escuro, sem nenhuma luz, tudo como corresponde, fazendo uma boa higiene de sono, você vai melhorar a sua produção de melatonina. Você vai alcançar um sono mais reparador. Mas muitas pessoas não conseguem mais já fazer isso e precisa de reposição. Então aqui é identificar o caso individual de cada um, tá? Eu tomei clonazepam durante 11 anos, acho que isso alterou meu sono. Com certeza, é uma medicação bem complicada, tá, Sandra? Difícil de tirar, mas devagarzinho, se o paciente está disposto a fazer mudanças no estilo de vida, fazer a parte dele, dá para tirar sim. Já tirei clonazepam de vários pacientes, tá? De vários pacientes. Mas é um processo lento, é gradual. Não dá para ser rápido assim. O que mais? Ó, a gente falou de fitoterápicos, falou de nutrientes aí. Ó, ponto 1, então, entender sobre higiene do sono. Ponto 2, era entender quais as substâncias que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade do sono. A gente falou aqui de melatonina, 5-hidroxitriptofano, penibut, L-teanina, passiflora, que mais? GABA, mulungo a gente falou, que mais? Acho que foram esses, vários, né? Então tem vários suplementos, vários fitoterápicos, vários substâncias, aminoácidos que podem te ajudar a ter um sono de melhor qualidade sem apelar para a medicação. Só fazendo a higiene do sono e tomando uma melatonina com GABA ou com 5-hidroxitriptofano ou com L-teanina, só usando essa substância, gente, com uma boa higiene do sono, você consegue ter um sono de qualidade. A grande maioria das pessoas. Doutora, é todo mundo? Não, gente, nunca é todo mundo. Nunca é ninguém, nunca é todo mundo. Tá? Não é tão simples assim. Medicina é mais complexa a coisa. O que acontece? 300 miligramas, tá, Sandra? 300. Meu filho teve crise tônico-clônica dormindo, é tipo descarga elétrica no cérebro. Será que a melatonina era ajudar ele a tomar? Não, Cris, aí é outro tipo de problema, tá, Cris? Aí não é questão de insônia, não, tá? Então, pelo menos que eu saiba, que eu conheço, eu não conheci nenhum estudo que beneficia pacientes nesse quadro com o uso da melatonina, tá? Mesmo porque crianças, jovens, deveriam produzir melatonina, tá, gente? Não tem razão para uma criança que tem uma glândula nova, que faz uma boa higiene de sono, não produzir melatonina. As crianças deveriam produzir melatonina, tá? Os pacientes a partir de 30, 35, 40 anos que têm dificuldade de produzir melatonina. Hoje em dia tá todo mundo muito doente, né, gente? Então com 20, 25 anos você já pega paciente com inúmeras deficiências hormonais. Hoje eu atendi uma paciente que veio para o retorno com 19 anos com uma série de alterações hormonais que a gente teve que fazer reposição. Particularmente eu não gosto de fazer reposição hormonal em pacientes de 19 anos. Mas a paciente está se arrastando com uma série de problemas de saúde, com um laboratório compatível com deficiência hormonal, com sintomas clínicos, obviamente que eu fiz a reposição. Vou deixar o quê? A paciente sofrendo e cheia de queixas, cheia de problemas de saúde até o quê? Até os 25, 30, para ela ter idade compatível para fazer reposição? Não. Não gosto, evito, tento melhorar o estilo de vida, oferecer os nutrientes. Por exemplo, a paciente de 19 anos, talvez não precise, de 18, 19 anos, talvez não precise de melatonina. Talvez que ela precise de uma boa higiene de sono, usar um 5-hidroxitriptofano, uma L-teanina, enfim, substâncias que vão favorecer o corpo dela a produzir melatonina, tá? Sempre em pacientes mais jovens eu tento seguir por esse caminho, por essa linha. Pacientes que já são mais velhos, já tem uma glândula mais envelhecida, o problema está mais grave, aí já a gente usa e é super tranquilo, tá, gente? São hormônios super do bem. Melatonina, super tranquilo. Você compra nos Estados Unidos no quiosco, na farmácia, no mercado. Qualquer lugar você compra melatonina em doses super altas, que eu não acho que seja o caso. Falamos de higiene de sono, falamos das substâncias que ajudam a melhorar o seu sono. E agora o ponto 3 que eu queria falar para vocês. Não é só tomar melatonina, não é só usar essas substâncias que você vai resolver o seu problema de insônia. Muitas vezes pode ser, por exemplo, paciente que tem alguém entrando aqui na menopausa, mulheres que estão na menopausa ou no climatério, que depois que entraram nesse período começaram a dormir mal. Escreve aqui pra mim, coloca aqui pra mim se você tem 45, 50, 55 anos e depois que começou a entrar ali no climatério, perimenopausa, começou a sofrer com insônia. Tem alguém aqui assim? Aí já saiu uma aqui, a Bianca. Vocês lembram que a gente vai ter, nessa sequência de 10 lives, a gente vai ter uma live sobre menopausa, tá, gente? E nessa live sobre menopausa eu justamente vou falar sobre um dos problemas da menopausa, que é insônia, tá? Insônia.
Quando você está entrando em menopausa, você para de produzir progesterona, que é um hormônio que atua a nível do sistema nervoso central para melhorar o seu sono, tá? É fundamental você ter progesterona para ter um sono de qualidade, tá? A progesterona ajuda demais a ação de neurotransmissores inibitórios a nível de cérebro, a nível do seu cérebro, do sistema nervoso central. Então, quando você está entrando em menopausa ou em climatério ou perimenopausa, que você para de produzir progesterona, muitas vezes a manifestação clínica, o sintoma que você tem é insônia, irritabilidade, tá? Então, progesterona, principalmente via oral, porque quando você faz o uso da progesterona via oral, você vai formar um metabólito, né? É a alopregnenolona, que é um metabólito da progesterona que vai atuar a nível do sistema nervoso central, auxiliando a você dormir melhor. Comecei com problemas depois que engravidei. Depois de engravidar, Sandra, tem muita gente que depois da gravidez não aguenta esse estresse que é produzido no corpo e começa com uma série de manifestações, entre elas insônia, sobrepeso, obesidade, por aí vai, transtorno de ansiedade. Mas menopausa é muito característico, tá, gente? Tem muitas mulheres sofrendo de insônia ou tendo um sono... Insônia que eu falo, gente, é tendo um sono que não é reparador, tendo dificuldade para dormir ou acordando à noite. Então, assim, progesterona pode ser o problema, deficiência de progesterona pode ser o problema. Alguns alimentos que você tem hipersensibilidade e que produzem uma neuroinflamação, que afetam o seu corpo a nível de sistema nervoso central. Neuroinflamação pode prejudicar o seu sono, alimentos podem estar relacionados com a sua insônia. Depois, o que mais? A gente falou do ciclo circadiano, você está com o ciclo circadiano invertido, seu cortisol à noite, em vez de estar baixo, está alto. Seu cortisol tem que estar alto de manhã, a hora que você acorda, durante o dia. Teus picos de cortisol como corresponde, é o horário que você precisa de energia e disposição, não à noite. À noite você tem que estar com cortisol baixo e aumentando quem? Melatonina. Cortisol baixo e aumentando melatonina, tá? Muita gente está com esse ciclo circadiano invertido e à noite produz muito cortisol. Então não é só melatonina, não é só os suplementos. Tem pacientes que a coisa é um pouco mais complexa, que a coisa é um pouco mais difícil, mas em geral a gente conversou sobre bastante coisa aqui. Falamos sobre higiene, falamos sobre suplementos, hormônios e falamos também sobre outras causas que aí pode ser que você precise procurar ajuda. Me manda, se você sofre com insônia, tem dificuldade para dormir, me manda um direct lá, falando o porquê, quando, onde, e pode ser que eu possa te ajudar pelo direct, que eu possa te dar uma dica, que eu possa te dar uma orientação, tá bom? Esses 10 dias de live, todo mundo que tá me mandando direct, fazendo pergunta, mandando, enfim, fotos, conversando, eu tô batendo um papo com todo mundo que tá me mandando mensagem no direct. Então me manda uma mensagem lá no direct se você sofre com insônia, me contando quando começou, o porquê, o que você já usou, e a gente dar alguma dica, alguma orientação que venha a te ajudar, tá? A beneficiar você nessa questão do sono, mas sempre começa com higiene do sono. Gente, esse é o passo 1, o primeiro passo, higiene do sono. Depois a gente segue com melatonina, suplementos, fitoterápicos e depois a gente investiga outras causas. É deficiência de progesterona, é alteração do ciclo circadiano e por aí vai. São alimentos que você tem hipersensibilidade que está produzindo isso. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado da live de insônia. A gente falou sobre higiene, tratamento e falamos de diferentes causas. Então foi uma live direta, tranquila, fácil de aplicar. É só querer, tá, gente? Antes de eu desligar a live, eu vou colocar uma observação aqui, duas dicas. É só dicas daí, tá? É só 2 dicas, mas eu acho elas super valiosas. Primeiro, não toma muito água à noite, gente. Se hidrate pela manhã e durante a tarde. Se você toma muita água à noite, você tem que levantar para urinar. Se você levanta para fazer xixi e você acende a luz, você entra com contato com a luz, acabou. Você quebrou aquele ciclo. Não tomem muita água à noite, tomem água pela manhã e pela tarde. Dica 1. E a dica 2 é, se você levanta para fazer xixi, para fazer alguma coisa, não acendem luz, gente. Não tenham contato com luz, não usa celular. Vai na escuridão, coloca uma luz vermelha guia ali, dá um jeito. A luz vermelha é a melhor luz, ou seja, a luz que menos inibe a produção de melatonina no seu corpo. Então pode ser uma ótima opção, uma luz vermelha ali, guia, alguma coisa assim, mas evite contato com a luz depois que você começou a dormir. Tá? Não é legal, você quebra. O seu corpo viu luz, ele identifica que é dia. Se ele identifica que é dia, ele vai produzir cortisol. Ele inibe a produção de melatonina, porque senão, a ideia não é você ficar produzindo melatonina durante o dia.
Na verdade sim, mas é mais complexo que isso. Não vamos entrar no mérito aqui agora. Mas a ideia é que quando o seu corpo vê luz, ele tem que produzir cortisol. Produzir cortisol, você vai quebrar a ação da melatonina. Tá bom? Gente, boa noite. Amanhã, às 20 horas, tem live de novo. Vamos seguir com a sequência de live. Essa semana são 10 dias corridos de live. Amanhã eu coloco o tema nos stories, tenho certeza que vocês vão gostar. Tô pensando em falar de emagrecimento. A galera gosta de emagrecimento, né? Tô pensando na possibilidade de falar de menopausa e emagrecimento amanhã. Vamos ver o que eu decido amanhã e eu vou colocar nos stories. Então não percam a live de amanhã, às 8 horas, aqui no Insta. Fechou? Gente, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima.